Como diz o Dr. Lair Ribeiro, toda doença começa no intestino. E não é exagero, a cada ano milhares de idosos desenvolvem complicações sérias que poderiam ser evitadas se o intestino funcionasse como deveria. O que começa como um simples atraso para ir ao banheiro pode se transformar em dor constante, inflamações perigosas e até cirurgias. Existe um problema silencioso, tão comum e ignorado que afeta diretamente a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade. Você já parou para pensar que aquela prisão de ventre que insiste em voltar, o cansaço que não melhora nem com remédio, ou até dores nas juntas que o médico não explica, podem ter a mesma origem? Um lugar que quase não recebe atenção, mas que comanda sua saúde muito mais do que imagina. Um problema que, se ignorado, pode abrir caminho para inflamações, perda de autonomia e complicações dolorosas. Afinal, como um órgão que deveria nutrir e proteger o corpo pode se transformar em uma ameaça? E por que tantos idosos ainda recorrem a soluções rápidas que só pioram o problema? Antes de descobrir as 5 dicas do Dr. Lair Ribeiro para desintoxicar o intestino e recuperar a vitalidade, precisamos entender como esse desequilíbrio silencioso se instala e por que ele afeta tanta gente na terceira idade. Chamado por muitos especialistas de segundo cérebro, o intestino exerce funções que vão muito além da digestão. Ele abriga trilhões de micro-organismos responsáveis por regular o humor, produzir vitaminas, fortalecer a imunidade e até influenciar a absorção de nutrientes. Quando esse ecossistema interno se desequilibra, surgem sintomas aparentemente desconexos, desde a constipação crônica até dores articulares, queda de energia e até sinais de depressão. Com o passar dos anos, mudanças naturais no organismo tornam esse cenário ainda mais delicado. A velocidade com que o alimento percorre o sistema digestivo fica mais lenta. O reto se torna mais elástico, armazenando maior volume de fezes antes de emitir o sinal de evacuação. Isso favorece o endurecimento do bolo fecal, dificultando a eliminação. Ao mesmo tempo, há uma perda gradual na diversidade bacteriana, reduzindo as defesas do corpo. O resultado é um ciclo que se retroalimenta. Fezes ressecadas, esforço ao evacuar, inflamações e maior vulnerabilidade a complicações como hemorroidas, fissuras anais e até diverticulite. A constipação é o reflexo mais visível desse problema invisível. Ela atinge cerca de 1/3 dos idosos, 26% dos homens e 34% das mulheres. Os fatores de risco são múltiplos. Uso frequente de medicamentos como antidepressivos, antiácidos ou opioides, sedentarismo, dieta pobre em fibras e até a própria perda de sensibilidade ao reflexo de evacuação com o avanço da idade. Na tentativa de encontrar alívio rápido, muitos recorrem a soluções fáceis, como chás laxativos, produtos de farmácia e até procedimentos agressivos, como colônicos ou detox radicais. Mas esses métodos, além de não resolverem a causa, podem gerar consequências sérias. O uso contínuo de laxantes estimulantes, por exemplo, torna o intestino preguiçoso, incapaz de funcionar sem ajuda externa. Já os colônicos, irrigação do cólon feita com água em clínicas, carregam riscos de inflamação, desequilíbrio de eletrólitos e até perfuração intestinal em casos extremos. Agora você vai conhecer a história da Dona Elvira. Aos 68 anos, ela começou a sofrer de prisão de ventre persistente. No início, usava laxantes esporádicos, mas com o tempo passou a depender deles para qualquer evacuação. A cada semana, aumentava a dose. O que era para ser um alívio virou literalmente uma prisão. Seu intestino já não respondia sem estímulos químicos. O corpo da Dona Elvira enfraqueceu. Ela perdeu peso de forma irregular e vivia cansada. Foi só depois de orientação médica que ela descobriu o quanto esse ciclo havia minado sua saúde intestinal. O caso dela ilustra uma realidade comum. Ao tentar resolver rápido, muitos acabam agravando o problema. Esse inimigo invisível, portanto, não é apenas uma questão de desconforto no banheiro. Ele pode afetar a vida social, a disposição para atividades simples e até a autonomia do idoso. Afinal, quando o intestino falha, todo o organismo sente.
E diante desse cenário alarmante, fica a pergunta inevitável: se os métodos rápidos só pioram a situação, quais são as estratégias seguras e naturais que realmente restauram a saúde do intestino? Se até aqui vimos como o intestino pode se tornar um inimigo silencioso, agora é hora de revelar o outro lado da história: as estratégias naturais que reconstroem esse ecossistema interno e devolvem vitalidade. Cada uma dessas práticas foi estudada pela ciência e já transformou a vida de muitos idosos que abandonaram métodos agressivos para apostar em soluções simples e consistentes. A primeira dica é hidratar o corpo de maneira inteligente. Poucos percebem, mas a água é o detox mais poderoso que existe. Sem ela, o organismo retira líquido das fezes, deixando-as ressecadas e difíceis de eliminar. Logo ao acordar, experimente tomar um copo de água morna com algumas gotas de limão. Esse gesto tão simples pode aumentar em até 33% a evacuação matinal. Outro aliado é a água de coco natural, rica em eletrólitos que favorecem a absorção de nutrientes. Para quem passou dos 60, a recomendação gira em torno de 1,5 litro a 2,5 litros de água por dia. Mas fica o alerta: exagerar em pouco tempo pode sobrecarregar rins e coração. O sinal mais confiável está na urina, clara ou levemente amarelada, indica hidratação adequada. Já a segunda dica é incluir fibras solúveis e insolúveis. Elas funcionam como operários invisíveis dentro do intestino. As solúveis, como a aveia, formam um gel que facilita a passagem das fezes. Já as insolúveis, como a linhaça, agem como uma vassoura, varrendo os resíduos acumulados. Estudos mostram que o aumento gradual da ingestão de fibras reduz a constipação em idosos. Um exemplo prático é simples: uma tigela de mingau de aveia com uma colher de linhaça. Mas atenção, começar com excesso pode gerar gases e inchaço. O segredo é avançar devagar, permitindo que o corpo se adapte. A terceira dica envolve alimentar o intestino com probióticos e prebióticos. Dentro de nós existe um exército microscópico, e com a idade perdemos metade desses soldados. Os probióticos são o reforço. O kefir caseiro, por exemplo, pode conter até 35 tipos de micro-organismos benéficos contra apenas 2 ou 3 do iogurte comum. Até mesmo alimentos fermentados, como o kimchi, já mostraram reduzir em 50% os casos de constipação em idosos. Mas soldados não vencem batalhas sem suprimento. É aí que entram os prebióticos, presentes em alimentos como banana, alho e cebola. A introdução deve ser lenta, algumas vezes por semana, para evitar desconforto. A quarta dica está nas frutas e sucos funcionais. A natureza guarda soluções poderosas, como um mix de ameixa seca com kiwi e água, uma combinação rica em sorbitol, capaz de atuar como laxante suave em até 80% dos casos de constipação leve. No café da manhã, bata 3 ameixas secas, um kiwi com casca e um copo de água. Em minutos, você tem um suco que não causa dependência e ajuda o intestino a trabalhar naturalmente. Smoothies que unem frutas e kefir ou iogurte também criam uma fórmula dupla, fibras e probióticos atuando juntos. Mas até os remédios da natureza exigem cautela. O consumo excessivo de frutose pode gerar gases e desconforto. Por fim, a quinta dica é colocar o corpo em movimento diariamente. O intestino depende da atividade muscular para funcionar. Caminhadas de 40 minutos já mostraram melhorar o peristaltismo, os movimentos que empurram o alimento pelo trato digestivo. Para quem tem mobilidade reduzida, até mesmo exercícios na cadeira ajudam. Levantar os joelhos alternadamente, como se estivesse marchando, ativa a musculatura abdominal. O dado é alarmante: permanecer sentado por mais de 4 horas por dia aumenta em 50% o risco de complicações intestinais. A cada hora parado, 5 minutos de movimento já fazem diferença. Essas 5 práticas não são fórmulas mágicas, mas hábitos seguros, sustentáveis e ao alcance de qualquer pessoa. Elas funcionam como sementes que, cultivadas diariamente, transformam o corpo em um terreno fértil para a saúde. E diante de tantas soluções acessíveis, surge uma questão inevitável: se já conhecemos o caminho da prevenção, quais são os vilões ocultos que ainda sabotam silenciosamente a saúde do intestino sem que muitos percebam? Até aqui vimos que existem caminhos naturais e seguros para fortalecer o intestino.
Mas tão importante quanto adotar bons hábitos é reconhecer e evitar os vilões silenciosos que podem destruir, dia após dia, todo o esforço de recuperação. O primeiro deles está no prato de muitos idosos, o pão branco. Embora pareça inofensivo, ele se transforma em uma espécie de cola dentro do intestino, dificultando o trânsito natural das fezes. Ao contrário das fibras integrais, que alimentam a microbiota, os refinados empobrecem a flora intestinal e deixam o bolo fecal mais seco e difícil de eliminar. Outro vilão comum é o uso prolongado de omeprazol. Esse medicamento, tão prescrito para azia e refluxo, quando usado por mais de 2 semanas, reduz a acidez do estômago e, com isso, abre as portas para bactérias nocivas colonizarem o intestino. Muitos idosos, sem orientação médica, transformam esse remédio em companheiro diário, sem imaginar que ele pode estar por trás de quadros recorrentes de constipação e disbiose. O sedentarismo também é um inimigo oculto. Ficar mais de 4 horas sentado aumenta em até 50% o risco de desenvolver problemas intestinais graves. O intestino precisa de movimento para funcionar. Sem a contração da musculatura abdominal e sem a circulação adequada, o trânsito digestivo desacelera, abrindo caminho para constipação, inchaço e desconforto. E não podemos esquecer os métodos que prometem soluções rápidas. Chás milagrosos, colônicos e laxantes fortes podem até dar alívio imediato, mas escondem um perigo sério: dependência química, desidratação e desequilíbrio de minerais vitais. O corpo passa a depender de estímulos externos e perde a capacidade natural de evacuar. O resultado é um ciclo cruel, no qual cada dose exige outra maior. Para quebrar esse círculo, a ciência mostra que pequenas mudanças sustentáveis são mais eficazes do que qualquer fórmula agressiva. Substituir refinados por integrais, reduzir o uso prolongado de medicamentos sem orientação, praticar caminhadas leves e manter hidratação constante são estratégias simples que preservam o equilíbrio intestinal. Mas surge a pergunta inevitável: se já conhecemos os vilões e as armas para combatê-los, como transformar essas escolhas em um estilo de vida capaz de garantir anos a mais de autonomia e vitalidade? Ao longo desta jornada, vimos que o intestino, muitas vezes tratado apenas como um detalhe da digestão, é na verdade o centro silencioso da vitalidade. Ele influencia a imunidade, a energia, o humor e até a forma como envelhecemos. E descobrimos também que não é preciso recorrer a métodos agressivos para restaurar seu equilíbrio. As 5 estratégias naturais que revelamos: hidratação inteligente, fibras equilibradas, probióticos e prebióticos, frutas funcionais e movimento diário, formam um arsenal poderoso e acessível para qualquer pessoa, especialmente na terceira idade. São práticas simples, mas consistentes, que reconstroem a saúde de dentro para fora. É claro que devemos tomar cuidado com os vilões. Pão branco, medicamentos usados sem acompanhamento e o sedentarismo ainda sabotam silenciosamente a vida de milhões. Mas como vimos na história da Dona Elvira, a mudança não exige milagres, e sim constância. Cada gole de água, cada caminhada, cada colher de fibras é um tijolo na reconstrução desse castelo interno que protege nossa saúde. No fim, a mensagem é clara: seu intestino é o jardim da sua saúde. Plante nele os hábitos certos hoje e você vai colher vitalidade, autonomia e bem-estar por muitos anos. Agora me conte, qual dessas 5 dicas você vai começar a aplicar ainda hoje? Escreva nos comentários, porque a sua experiência pode inspirar outras pessoas. E se este conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque cuidar da saúde é um direito de todos, em qualquer idade. Até o próximo vídeo!